Olá! Agora vamos apresentar o nosso produto com alegação nutricional que foi desenvolvido, que é uma geleia de morango com sementes de chia e açúcar mascavo. Ela vai ter a alegação que é fonte de fibras e ômega 3, segundo a legislação vigente. E aqui nós temos que o conceito de geleia, segundo a Resolução de 78, é que é um produto preparado com frutas, sucos ou extratos aquosos das frutas, podendo apresentar frutas inteiras, partes, pedaços, devendo, esses ingredientes serem misturados com açúcar, adição de água, pectina, ácidos, ou outros ingredientes que são permitidos pela legislação. Essa mistura ela deve ser processada até ter uma consistência semissólida e depois acondicionada de forma a manter as suas características e a sua conservação. Entretanto, essa legislação de 78 ela foi revogada pela RDC 272 de 2005, que nos diz o seguinte: os produtos de frutas são produtos elaborados a partir da fruta inteira ou em partes, obtidos por secagem, desidratação, laminação ou outro processo tecnológico que seja seguro para a produção de alimento. Essa resolução, entretanto, ela não traz a definição específica de geleia. Então, nós mantemos o conceito da de 78, respeitando, claro, a legislação nova de 2005. Nós temos que fatores essenciais de qualidade da geleia é a cor, o sabor, aroma, consistência, homogeneidade. E a nossa matéria-prima principal vai ser o morango. Isso porque ele é fonte de vitaminas, fonte de minerais, rico em antioxidantes, fortalece o sistema imunológico, dentre várias outras funções. Nós temos uma prática muito comum na atualidade, que é a de substituir ingredientes menos nutritivos por outros de maior valor nutricional, sem comprometer o sabor daquele alimento. A semente de chia, ela é muito interessante nessa lógica, porque além de ser rica em ômega 3, cálcio e outros nutrientes, ela apresenta uma grande capacidade de reter água. E essa é uma característica que faz dela uma candidata natural, como aditivo, para produtos panificados, dentre outros alimentos. Nós conseguimos também fazer o gel de chia, colocando as sementes em água morna e deixando em repouso. E esse gel ele pode ser utilizado em bebidas, em outras receitas, e ele é muito interessante para dar corpo aos alimentos. Outro ingrediente utilizado vai ser o açúcar mascavo. Ele é um açúcar que possui uma cor amarronzada, pois é a versão do açúcar antes do processo químico de refinamento. Pela legislação de 78, ele deve conter no mínimo 90% de sacarose. Ele é obtido através das primeiras extrações da cana-de-açúcar e possui, além de cálcio, fósforo, ferro, nutrientes provenientes da cana-de-açúcar. O nosso produto ele tem um diferencial de ser fonte de fibra e ômega 3, não possuir conservantes. E os ingredientes que nós vamos utilizar são 500 gramas de morango, uma xícara e meia de chá de água com a chia, o gel já liberado, e 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Aqui nós temos um fluxograma do processo de elaboração da nossa geleia. Primeiro, nós vamos colocar a semente da chia em água morna para liberar o gel. Enquanto isso, nós higienizamos os morangos, levamos ao fogo, deixamos cozinhando até obter a fervura, adicionamos o açúcar mascavo e o gel da chia, abaixamos o fogo e mantemos em cocção até atingir a consistência desejada. Posteriormente, nós colocamos na embalagem escolhida. No nosso caso, a embalagem de preferência foi o vidro, porque ele possui vantagens para o meio ambiente e para a população. Isso porque ele pode ser aquecido e refrigerado sem um risco de contaminação. Ele mantém inalterado o sabor dos alimentos. E o mais importante é que ele é impermeável a odores, a gases e a líquidos. A nossa geleia ela precisa ficar em refrigeração entre 2 a menos 2 graus, porque ela não possui conservantes, então ela deve ser mantida refrigerada. E aqui nós temos um protótipo da nossa embalagem,
que é um pote de vidro com o painel principal alegando fonte de fibras e ômega 3. Nós temos na legislação de outubro de 2020 que a porção da geleia é de 20 gramas e, para ser fonte de fibras, ela deve ter no mínimo 10% do VDR de fibras na porção. Aqui nós conseguimos ver que o VDR de fibras são 25 gramas, e isso quer dizer que nós precisamos de 2,5 gramas de fibra na nossa porção, que é 20 gramas. Fazendo os cálculos, nós temos que 15 gramas de chia possui 5,3 gramas de fibra. Na quantidade a ser utilizada, nós vamos ter no final 1,57 gramas de fibra na nossa porção. Juntando com as fibras do morango, nós vamos ter 0,95 gramas de fibra em cada porção de geleia, e isso totaliza 2,52 gramas de fibras, o que é permitido na legislação adicionar como fonte desse nutriente. Em relação ao ômega 3, nós temos na legislação que é necessário um mínimo de 300 miligramas de alfa-ácido linolênico para ser considerado fonte de ômega 3. E no nosso produto, nós visualizamos que foi adicionado 888 miligramas de alfa-ácido linolênico na nossa porção de geleia, o que possibilita colocar no painel principal essa alegação, fonte de ômega 3 e, como vimos, fonte de fibra. Aqui nós temos as referências que foram utilizadas e agradecemos pela atenção.